Um texto fora de contexto só serve de pretexto. Um texto fora de contexto só serve de pretexto. Preste atenção no contexto. Eu sou o Luciano Júnior e o contexto importa muito. A situação toda, a figura maior, o mapa completo importa muito. Muitas vezes a gente usa um texto fora de contexto, ou seja, a gente pega um dado, pega uma informação, pega uma frase que alguém falou, remove do contexto em que ela foi dita. Isso serve de pretexto para dizer, tá vendo? Negacionista, tá vendo? Não sabe o que fala, tá vendo? Contra a ciência, tá vendo? A favor da ciência, tá vendo? Ele é uma pessoa má, tá vendo? Ele é uma pessoa boa. E acaba só servindo de pretexto. Mas observe, quando a gente vai falar, a gente precisa observar tudo que é ao redor. Infelizmente, o que a gente tem hoje, a gente chegou na época das fake news, mas a gente está indo além das fake news. Onde a gente pega dados verdadeiros, tira eles de contexto e joga eles. Então não é mentira, é uma verdade, mas é uma verdade fora de contexto. Por exemplo, você pode pegar um dado, uma informação e dizer, no momento que a gente tá, né? Aquelas coisas que aplicam na gente, que eu não vou dizer o nome aqui pro YouTube não bloquear, para esse não bloquear. Aquelas coisas que aplicam na gente, elas não funcionam. Né? Aquela coisa que aplica, não funciona. Certo? Por quê? Porque tem um texto lá, um estudo científico que diz que essas coisas possuem efeitos colaterais. Ou elas têm uma eficácia de, sei lá, 70%. Por isso ela não funciona. Aí a gente vai estudar e vai entender, poxa, mas toda coisa na ciência tem efeitos colaterais. Toda coisa na ciência não tem 100%, ou seja, é um dado tirado de contexto. Se você não entende um pouco do contexto de tudo, você cai, acredita. E, olha, é um dado verdadeiro, mas é um dado fora de contexto. E fora de contexto ele só serve de pretexto para dizer não tomem aquela coisa, ou não tomem essa ação, não comprem essa ação. Não gaste dinheiro nisso, porque fulano... Outro exemplo muito comum que eu costumo ver, né, e eu reflito sobre isso. Tal pessoa comprou um celular e o celular quebrou em 1 ano. A gente precisa entender o contexto, dizer, esse celular é ruim. A gente conclui. Isso é o quê? Um texto, o celular é ruim, fora de contexto, a gente não entendeu, servindo de pretexto, não compra o celular. Mas se a gente for olhar bem, a gente precisa entender, peraí, qual foi o uso desse celular? Essa pessoa usou o celular bem, não usou bem, soube utilizar, não soube utilizar, como é que ela usou esse celular? E aí, entendendo isso, a gente vai entender o contexto, vai entender se o celular realmente é bom ou não. De repente a pessoa é desleixada, deixava o seu celular em qualquer canto, deixava ele no carregador horas e horas, jogava de qualquer jeito, por isso que o celular não prestou. Por isso que é importante você observar tudo ao redor. Ok, aquele dado diz isso, mas por que ele diz isso? O que há por trás? Como foi que chegou nesse dado? Quais as informações que eu preciso para entender esse dado? Para entender que essa informação aí, será que ela realmente diz que eu não devo seguir esse caminho? Ou será que se eu entender todo, a gente vai entender que tem outras coisas além só disso? Um texto fora de contexto só serve de pretexto. E o interessante é que essa frase que eu estou te repetindo aqui, eu conheci ela dentro de um curso, né? Era um curso e tinha um bônus, que era um bônus de financeiro, de você aprender a administrar suas finanças pessoais. E o cara lá, o facilitador, ficava repetindo isso. Um texto fora de contexto só serve de pretexto. E na primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que maluquice isso que esse cara tá falando. Mas à medida que ele repetia, que ele foi dando exemplos da questão, eu entendi. Ele falava, ok, você gasta aqui R$ 200 com isso, você gasta R$ 200 com gasolina, por exemplo. Vão te dizer que gasolina gastar R$ 200 com gasolina, você deveria andar de Uber apenas. Porque você gasta R$ 200 de gasolina. Você poderia gastar os mesmos 200, mas no carro ainda vai ter IPVA, vai ter manutenção e tudo mais, anda de Uber. Mas um texto, fora de contexto, só serve de pretexto. Ele falava, ora, mas por que você gasta R$ 200? Esses R$ 200 te dá mais conforto. Talvez na sua cidade o Uber não seja bom. Talvez, principalmente se você for mulher, a gente ouve casos e casos de mulheres que acontecem problemas, então talvez seja sua segurança. Por isso que você precisa analisar um contexto. Ora, no curso ele falava, gastar esse dinheiro aqui ou aqui, depende do contexto, depende do que importa pra você. Então eu vou te ensinar, né, ele ensinava a figura maior, o contexto, e aí você tomava suas decisões.
Mas se você não analisar o contexto, você vai olhar R$ 200 em gasolina, é ruim, vai andar de Uber. E aí você não percebe que você tinha mais liberdade, que o Uber você tem que chamar, esperar, que o Uber cancela, que o carro você podia andar. Talvez você pudesse bancar o carro. É um custo? É um custo. Se você olhar para o carro como um custo, talvez, e não como investimento, talvez fosse interessante para você. Mas por quê? Para isso você precisaria analisar o contexto. Isso serve para finanças, serve para relacionamentos, serve para aquele negócio lá que aplicam, serve para tudo. Toda vez que te derem uma informação, toda vez que chegarem com um texto para você, não se esqueça de olhar o contexto, porque não vai ser só um pretexto para você fazer alguma coisa. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, compartilhe para que mais e mais pessoas saibam que um texto fora de contexto só serve de pretexto e que elas entendam que esse texto, nesse contexto, não é um pretexto. Eu estou te mostrando o que há por trás. Esse vídeo, que é um texto, tá dentro, eu estou te mostrando o contexto, para apenas não servir de pretexto, para dizer, faz isso ou faz aquilo, mas para que você entenda a figura maior, para que você entenda o mapa, para que você entenda a situação, para aí tomar melhores decisões. Porque a vida é sobre isso. A todo tempo nós estamos tomando decisões. Voto em fulano ou voto em ciclano? Tomo aquilo ou não tomo aquilo? Sigo esse caminho ou não sigo esse caminho? Compro um carro ou não compro um carro? Compro uma casa ou não compro uma casa? Se a gente analisar só o texto, a gente vai ter o pretexto e vai comprar as coisas. Se a gente esquecer do contexto, a gente vai acabar se perdendo. E no final a gente vai dizer, por que não deu certo? Pois é, você não analisou o contexto. Você esperou aquela informação e você já foi tirando conclusões sem analisar de onde aquilo veio, por que aquilo é assim. Então, não se esqueça do contexto. E até a próxima.